Graças a Deus, amém, querido. Pode sentar-se, nós vamos dedicar tempo à palavra de Deus e eu confesso que o meu coração está ardendo por transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Você sabe que, eu não sei se acontece com outras pessoas aqui, mas Deus gosta de falar nas madrugadas. Eu acho que estou descobrindo porque aqui a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Nas madrugadas Ele tem falado muitas vezes ao meu coração. E eu digo, Senhor, eu estou precisando dormir, mas Ele continua falando. E eu preciso derramar um pouco disso sobre a sua vida nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto bastante conhecido, mas que eu farei questão de ler inteiro, ainda que seja uma leitura mais extensa, porque a economia do tempo não vale a bênção de poder ouvir essas palavras mais uma vez. Eu me refiro ao encontro de Jesus com uma mulher samaritana, que está narrado no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 4, nós leremos. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então
deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele, Jesus, estava. Diga aleluia. Só a leitura já nos enche de tantas verdades, eu acredito. Eu fiz questão de ler, poderia ter economizado esse tempo aqui. Esse encontro, essa conversa particular de Jesus com essa mulher é tão revelador. Eu não sei se você já esteve numa situação assim, duas pessoas estão conversando, uma conversa particular, mas por algum motivo você passa e ouve, e o assunto lhe interessa, e você fica ali tentando pescar a conversa dos outros. Quantos abelhudos nós temos aqui? Quantos já passaram por isso? Mas às vezes eu já passei por isso sim, e algumas vezes foi por muito mais do que curiosidade. O que aquelas pessoas estavam falando interessava ao meu coração. E a Bíblia conta algumas histórias em que Jesus, em particular, conversa com certas pessoas. Essa é uma delas. À beira de um poço em Samaria, um encontro aparentemente casual. Jesus tinha que passar por ali, voltando para Galiléia. E ao meio-dia ele se encontra com essa mulher. Nós poderíamos explorar esse texto de muitas maneiras. Há uma aula perfeita de evangelismo pessoal. Nós que estamos nos dedicando nesse tempo a abordar as pessoas e propor casas de paz, e pregar o evangelho. O que Jesus faz aqui é simplesmente maravilhoso, porque ele estabelece uma conexão com uma pessoa absolutamente desconhecida. E eu acho muito interessante que Jesus chega sem nenhuma arrogância, apesar de que ele era judeu e o filho de Deus. Mas a primeira coisa que ele faz é pedir água a essa mulher, se colocando assim no nível dela. E a partir dali uma conversa se estende e ela termina com a conversão dessa mulher e com ela trazendo toda a cidade aos pés de Jesus. Muitas coisas lindas acontecem aqui, mas eu quero olhar para esse texto com você sob uma ótica que vai nos colocar na jogada. Porque na verdade essa mulher era religiosa. Se você percebeu o diálogo, as propostas que ela faz na sua conversa, estavam cheias de conceitos religiosos. Ela era uma samaritana, os samaritanos eram um povo misturado, por isso os judeus os desprezavam, porque houve um tempo em que, depois da divisão do reino de Israel, as tribos que ficaram naquela região acabaram se perdendo, porque houve invasões e impérios pagãos entraram naquele lugar, e os descendentes de Israel que habitavam ali acabaram se misturando com outros povos. Assim eram os samaritanos. Por isso os judeus olhavam para eles com muita desconfiança, na verdade até com um certo desprezo, porque eles tinham algo da tradição religiosa de Israel, mas que estava normalmente muito misturada com o paganismo. Porém, pelo menos naquilo que essa narrativa nos mostra, essa mulher, ela tinha bons conceitos, ela tinha uma boa religião, ela estava apegada ao poço de Jacó. Aquele lugar era sagrado e continua sendo até hoje para os judeus, para os samaritanos também. Aquele lugar falava de um passado bíblico e ela tinha certos conceitos no coração sobre como adorar, onde adorar. Ela esperava o Messias. Enfim, uma mulher religiosa. E na conversa que Jesus desenvolveu com essa samaritana, ele faz justamente o contraponto, ele faz justamente a proposta de que ela conheça algo que seja superior à sua religião. E nesses dias, ouvindo a voz de Deus e pensando nisso, eu fui levado a admitir que muitos de nós estamos vivendo uma vida que pode ser representada por essa mulher.
Porque embora nos esforcemos, embora estejamos na igreja, embora tenhamos fé e convicções que nasceram da Bíblia, nós não estamos vivendo o melhor de Deus. Essa mulher achava que o máximo era adorar a Deus ali naquele lugar. O poço de Jacó representava a sua religiosidade. Para aquele lugar ela se conduzia provavelmente todos os dias, ou pelo menos com muita constância, carregando um cântaro. Ali naquele poço ela se abastecia. E assim muita gente está na igreja, carregando o seu cântaro de domingo em domingo, se arrastando para manter a fé. Às vezes, gente que em nome de Deus está cheia de preconceitos. Essa mulher era uma mulher preconceituosa. A sua primeira reação à abordagem de Jesus foi refratária, porque ela disse: como tu, judeu, me pedes algo? Eu sou uma samaritana. A sua religião a fazia também preconceituosa, como tem feito muitos de nós, homens e mulheres preconceituosos, em relação àqueles que estão à nossa volta. A sua religião, embora valorizasse lugares, ela propôs uma discussão com Jesus sobre onde se deve adorar, se ali naquele poço ou em Jerusalém. Mas apesar das suas convicções de culto, a sua vida se arrastava debaixo de frustração. Ela era sobrevivente de 5 casamentos. Eu não sei, assim, como alguém pode passar por 5 casamentos. Até nos dias atuais é difícil. 5 frustrações. Ninguém se casa para ser infeliz, ninguém se casa para que tudo termine. Mas aquela mulher, apesar da sua religião, apesar de professar a fé no mesmo Deus de Jacó, que é o Deus que nós servimos, ela carregava na memória, quem sabe na alma, o peso dessas frustrações, e sua religião não havia resolvido isso. Mas agora ela estava vivendo em franco pecado. Você viu que Jesus a confrontou e disse: você já teve 5 maridos, e agora você vive com um homem que nem seu marido é. Ou seja, a sua religiosidade também não havia livrado essa mulher de uma vida de pecado. E à medida em que conversa, à medida em que lê o coração dessa mulher, Jesus suspira e há um momento em que ele diz: a mulher, se você conhecesse o dom de Deus. Você está tão cheia de convicções, de responsabilidades. Você todos os dias faz o seu esforço e busca água nesse poço. Você se abastece de uma religiosidade até esforçada. Ah, se você conhecesse o dom de Deus. E sabe, irmãos, eu realmente acredito que esse suspiro continua saindo do coração de Jesus em relação a muitos de nós. Pessoas que estão se esforçando por serem fiéis, mas que não estão provando do melhor porque só conseguiram acessar o nível da responsabilidade religiosa. Quando Jesus começa a falar, ele propõe uma vida melhor do que a vida da responsabilidade, do que a vida que depende do esforço de buscar água num poço profundo. A religião é assim, é complicada. Tudo é complicado na religião. Ela mesmo reconhece: Senhor, esse poço é fundo, como é que tu vais tirar água? Antes de entender que Jesus não estava falando da água da religião, da água do poço de Jacó, ela diz: tu não tens com que atirar, é preciso equipamentos especiais aqui. Jesus diz: mulher, há um dom, há um presente de Deus. Quem dera que você o conhecesse. Se você soubesse quem fala com você, você me pediria
e eu lhe daria da água viva. Sabe, esse dom de Deus, eu não tenho dúvida de que Jesus não está falando apenas da salvação. Sim, muitas vezes a Bíblia se refere à salvação como um dom de Deus. Mas o contexto aqui vai para além da salvação. Quando Jesus diz, se você conhecesse o dom de Deus, Ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando da vida no Espírito, que está disponível para todos nós, para todo aquele que crê. Aliás, não é novidade que encontremos na palavra referências que apresentem o Espírito Santo como o dom de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 3, versículos 38 e 39, isso era a pregação apostólica no início da igreja. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Sabe, isso é uma palavra de evangelismo, assim como a palavra de Jesus, aquela samaritana, era uma palavra de evangelismo, mas no evangelismo de Jesus e no evangelismo dos apóstolos, ele não apresentava apenas o céu, ele apresentava algo que poderia ser desfrutado aqui e agora, o dom de Deus, o Espírito Santo. E queridos, eu estou absolutamente convencido que se às vezes servir a Deus tem se tornado pesado, enfadonho, se a nossa trajetória muitas vezes está pontuada por certas frustrações, até mesmo quedas, se isso acontece, é porque nós não entendemos que a proposta de Deus para nós não é uma vida religiosa. A proposta de Deus para nós é que vivamos uma vida cheia do Espírito Santo, que nós andemos no Espírito. E é muito interessante a argumentação de Jesus, algumas coisas aqui que eu gostaria de mostrar para você, enfatizar, porque se você entendê-las vai lhe ajudar a viver essa experiência. Eu não sei por quanto tempo alguém consegue, alguém realmente aguenta de domingo a domingo pegar o seu cântaro para se abastecer por mais uma semana. Há algumas coisas nesse diálogo que podem nos ajudar. A primeira delas é que a gente precisa entender que somente Jesus pode nos dar essa vida, só Jesus pode nos dar o Espírito Santo. Quando ele atalha essa mulher, e no versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e Ele lhe teria dado a água da vida. Jesus está dizendo, eu tenho água da vida para lhe dar. Ele tem para você. E somente Ele tem. Talvez eu esteja falando algo muito básico aqui. Eu acho que você aprendeu isso lá no começo da sua vida cristã, quando estava recebendo o beabá da fé. Mas quando eu digo que só Jesus pode nos encher do Espírito Santo, eu estou sendo bíblico e eu estou ajudando você a colocar o seu olhar, o seu foco no lugar onde de fato o seu coração pode ser saciado, porque muitas vezes nós achamos que quem vai nos abastecer do Espírito Santo é um pregador, é num ambiente que nós vamos receber tudo aquilo que precisamos para ter uma vida vitoriosa. Na verdade, sempre foi sobre nos aproximarmos de Jesus e pedirmos para Ele. É isso que Ele está dizendo a essa mulher. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu lhe daria. Havia um anseio no coração de Jesus para que as pessoas vivessem como Ele, cheias do Espírito Santo.
no capítulo 15 de João, ele usa essas palavras numa conversa com seus discípulos, capítulo 15, versículo 26. Jesus diz: quando vier o conselheiro, na outra tradução, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Essa é uma das várias referências em que Jesus se refere ao Espírito Santo como alguém que ele enviaria. Acho muito forte, muito clara a ideia que Pedro transmite no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado e a multidão se juntou ali no cenáculo em Jerusalém. Pedro, se levantando, começou a pregar. E em Atos capítulo 2, versículos 32 e 33 estão registradas algumas das palavras que Pedro falou naquele dia. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, foi recebido na glória, sentou-se à destra do Pai, recebeu o Espírito Santo e derramou o Espírito Santo sobre nós. É das mãos dele que nós recebemos. É a ele que nós devemos pedir. Sabe, às vezes nós estamos desviando o nosso foco e esperando que o nosso coração arda por causa da música, do dirigente de louvor, do pregador. Há algumas pessoas que fazem até um esforço de tentar adivinhar quem vai ministrar naquele dia, para ver se elas têm interesse de estar lá ou não. Não é sobre pregadores, não é sobre canções, não é sobre reuniões no templo. É sobre nos aproximarmos de Jesus e dizermos: Senhor, dá-me dessa água. Eu quero beber dessa água. Eu quero experimentar algo que seja mais leve, que de fato me satisfaça, porque a religião não me satisfaz completamente. Ao contrário, às vezes ela se torna um fardo sobre a minha vida, algo a mais que eu tenho que carregar, além dos meus problemas. Quem dá o Espírito Santo é Jesus, querido. E eu não sei quanto a você, mas muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se não dependêssemos dessa experiência. E aqui eu compartilho a segunda ideia que me vem à mente quando eu leio esse texto. É que nós precisamos não apenas identificar a fonte, que é Jesus, mas nós precisamos querer, nós precisamos beber do Espírito, desejar a unção que Jesus nos oferece. No versículo 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Ele está apontando para o poço de Jacó. Ele está falando da religiosidade vazia. Quem beber dessa água se satisfaz por um tempo. Sim, você pode participar de um culto abençoado, você pode receber do seu pastor uma palavra que esquente o seu coração, mas isso passa. Jesus está dizendo: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Há algo melhor do que a maioria de nós tem experimentado, mas nós precisamos querer. Não basta nós crermos. Sim, isso está na nossa doutrina, nós acreditamos no Espírito Santo, nós sabemos que Ele foi dado para nos empoderar, para que sejamos testemunhas em todo lugar. Tudo isso está na nossa mente. A pergunta é: quantos de nós estamos ávidos? Quantos de nós estamos sedentos pelo Espírito? Quantos de nós estamos buscando na presença de Jesus um enchimento constante do Espírito? Eu ouso dizer que a maioria de nós não está fazendo. E porque não estamos cheios como deveríamos, às vezes realmente estamos bem vazios.
A nossa vida está entre momentos maravilhosos e muitas frustrações, e até mesmo algumas quedas que não deveriam acontecer. Jesus anseia porque você tenha uma experiência constante com o Espírito Santo. A Bíblia chama isso, o apóstolo Paulo em especial, chamava isso de andar no Espírito. Não é uma coisa esporádica que você vive de domingo em domingo. É algo que você pode viver o tempo todo, mas que precisa começar com desejo. Jesus não falava disso apenas em conversas particulares, como ele fez com essa mulher, alguns capítulos adiante, em João 7, versículos 37 a 39, ele fala publicamente, era o seu desejo. Ele diz, aliás, está escrito aqui, no último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, para todo mundo ouvir: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no versículo 39 lemos, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Agora você percebe que havia uma ansiedade em Jesus para que as pessoas aguardassem, na verdade desejassem. Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que tantas vezes estamos diante dele, mas não bebemos. Continuamos presos ao nosso cântaro e ao poço fundo da religião, onde a gente consegue suprimento para alguns dias, quem sabe. Jesus está dizendo: deseje mais, queira mais, há mais para você. Há algo que pode de fato lhe suprir. E mais do que isso, quem bebe do Espírito se transforma numa fonte ambulante da vida de Deus. É o que Jesus diz aqui no versículo 14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ah, se eu pudesse encher o seu coração de desejo por ser essa fonte ambulante de Deus. Essa mulher estava presa nos seus conceitos. Ela achava que adoração era algo que se fazia num determinado lugar apenas. Jesus está dizendo: por onde você for, aonde quer que você pisar, a unção do Espírito Santo pode acompanhar você. Eu me lembro, fazem muitos anos, eu estava em Belém do Pará e eu vi um carro passou com um adesivo, e naquele adesivo estava escrito: um domingo sem missa, uma semana sem Deus. E ao ler aquela frase dentro do meu coração, eu desdenhei daquela pessoa e eu pensei: que pobreza! Essa pessoa precisa de uma missa no domingo para se manter a semana toda. Enquanto eu pensava aquilo, o Espírito Santo me disse: muitos de vocês têm vivido assim, basta trocar a palavra do meio da frase, um domingo sem culto, uma semana sem Deus, porque estão presos no poço de Jacó e não estão deixando fluir a fonte de águas vivas que na verdade eu tenho para todos os meus filhos. Quantos de vocês estão entendendo que Deus tem algo melhor do que a maioria de nós está experimentando no seu dia a dia? Sabe, Deus quer cumprir as suas promessas em nossas vidas. Deus quer nos tirar das quatro paredes. Deus quer que a nossa espiritualidade vá para muito além das rotinas e dos costumes.
Ele quer que dentro de nós e de dentro de nós esteja fluindo uma paixão constante, um fogo por Ele, mas também tudo aquilo que nós precisamos para manifestar o reino de Deus e levar as pessoas a apaixonarem-se por Jesus. Pode fluir de dentro de nós, desde que primeiro nós nos aproximemos dele para beber. Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior se formará uma fonte, não que goteja, mas que jorra para a vida eterna. Esse é o plano de Deus em relação à minha vida e à sua, que nós sejamos fontes ambulantes, não apenas nos nossos lugares sagrados, no templo, na célula, mas também na rua, na escola, no encontro casual com as pessoas, como esse que aconteceu entre Jesus e a samaritana. Faz parte das promessas, irmãos. Em Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18, boa parte de nós sabe recitar esse texto. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus está falando de sinais que nos seguem, que nos acompanham, não de coisas que nós vamos buscar num culto especial com um pregador todo-poderoso. Não! O Senhor quer que a sua vida seja uma fonte jorrando dos sinais do reino e da paixão pelas coisas eternas. É mais do que religião. É bem melhor do que religião. Sabe, eu até acredito que se a sua religião estiver correta, ela pode te levar você ao céu. Se as suas crenças, se os seus ritos, se os seus costumes estiverem pautados na Bíblia, isso pode te levar ao céu, mas não é sobre o céu que eu estou falando. Eu estou falando sobre a eternidade que flui de você aqui e agora. Os homens que descobrem isso, eles não precisam de ocasiões especiais. A vida é especial. Todo dia é especial. Não é de domingo em domingo. É de domingo a domingo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz: a minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está lembrando aos irmãos de Corinto, aquela igreja que ele plantou, e ele está dizendo: quando eu cheguei, eu não cheguei com palavras persuasivas, com um blá 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 convincente. Eu manifestei os sinais do reino, demonstrações de Espírito e de poder, e por isso a fé de vocês não está firmada apenas em ideias, mas está firmada no poder de Deus. Nós nos esforçamos por estimular a igreja, eu digo nós, os pastores, os pregadores, estimular a igreja a que ela cumpra o seu papel. Nós buscamos estratégias, agora mesmo estamos nos movendo de novo em casas de paz. E as estratégias nos ajudam a fazer. Eu tenho que reconhecer que às vezes nos forçam a fazer o que nós deveríamos estar fazendo. Mas eu vou falar com muita sinceridade a vocês. Se todos nós aqui estivéssemos cheios do Espírito Santo, se todos nós estivéssemos fluindo no Espírito de segunda a segunda, não precisaríamos de estratégias como casas de paz.
Porque onde quer que chegássemos, iríamos transbordar a glória de Deus e compartilhar o Evangelho e orar pelos enfermos. Nós temos gastado muita energia tirando água do poço, quando na verdade a água viva está disponível para todos nós e pode se tornar uma fonte jorrando. Como eu gostaria que o Espírito Santo lhe desse essa visão de uma fonte dentro de você, jorrando para a vida eterna. Ao ouvir sobre a água viva, essa mulher, acho que ela foi mais intensa do que vocês aqui. Porque quando ela ouve Jesus falar disso, ela se expressa. E ela diz: Senhor, dá-me dessa água. Senhor, dá-me dessa água, eu quero dessa água. Eu valorizava muito a água do poço de Jacó, o nosso pai, mas agora eu estou ouvindo que há uma água que pode me descedentar de uma vez por todas e que pode inclusive abastecer as pessoas que estão ao meu redor. Dá-me dessa água, Senhor. Ela quer água. Quantos aqui realmente querem água? A água viva que Jesus pode dar. Quantos de vocês que estão aí, quem sabe acomodados, mais um culto, acompanhando de longe, entre uma mordida no sanduíche e um olho no jogo do seu time. Quantos querem realmente a água? Sabe, quando nós queremos, nós temos. Quando nós pedimos, nós recebemos. E quando nós recebemos, quando nós somos cheios do Espírito, eu não estou falando de uma experiência isolada, eu estou falando sobre nós nos mantermos cheios do Espírito. E para nos mantermos cheios do Espírito, nós precisamos apenas estar conectados a Jesus e pedir todos os dias. Eu não sei o que você faz, mas é bem possível que, como eu, você ore todos os dias. E nas suas orações diárias você pede proteção e pede suprimento e coloca os seus problemas e desafios e sonhos diante de Deus. Mas quantos de nós, todos os dias, acorda, dobra os joelhos e diz: Jesus, dá-me hoje o teu Espírito. Dá-me a unção que eu preciso para hoje. Eu estou propondo uma mudança nas nossas vidas, queridos. E quando nós bebemos, essa mulher diz: eu quero. Há repercussões, e eu gostaria de terminar essa palavra para termos um real tempo de oração aqui. Mas as repercussões que uma vida cheia do Espírito provoca em nós estão bem ilustradas com o que acontece quando essa mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, eu quero isso. Jesus diz: chama então teu marido e vem. Ela diz: não tenho marido. E o poder do Espírito Santo revela: Jesus nunca tinha se encontrado com aquela mulher. Uma palavra de conhecimento. E Jesus diz: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos e agora você vive com alguém que não lhe pertence. Queridos, eu estou convencido que uma parte das nossas feridas emocionais nunca resolvidas, dos nossos complexos, dos fracassos que nos fazem nos esconder diante de grandes desafios, e também boa parte dos pecados, se não todos, os que cometemos, são, em última instância, resultado de não estarmos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós nos mantemos cheios do Espírito Santo, as nossas feridas não prevalecem. O Espírito Santo é um óleo que cura o coração de toda memória, de todo fracasso, de toda frustração. Mais do que isso, se você vive cheio do Espírito Santo,
o pecado, seja ele qual for, não vai encontrar lugar no seu coração. Era sobre isso que Paulo dizia quando ele escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande no Espírito e o desejo da carne não vai lhe vencer. Sabe, não há uma outra forma de viver uma vida santa. O seu esforço não é capaz. O seu zelo religioso. Eu estou lhe falando porque já tentei muitas vezes no zelo religioso me manter santo. Não é possível. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se você andar no Espírito, a sua carne não terá domínio sobre você. Essa mulher agora, ela tem a possibilidade de vencer aquilo que a vencia até então e que a sua religiosidade não resolvia. Uma outra consequência de uma vida cheia do Espírito Santo é que a adoração se torna o nosso estilo de vida. Dos versículos 20 ao versículo 24, essa mulher propõe uma conversa sobre algo que ela até então cria. Senhor, nós cremos que é nesse lugar que se deve adorar. Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus diz, mulher, é em espírito. Já chegou a hora em que você não depende mais de um lugar, de uma ocasião especial, de um clima, de um ambiente, de um sacerdote. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando nós estamos no nível da religião, nós precisamos de manivelas, nós precisamos da música correta, nós precisamos que os outros, aqueles que estão à nossa volta no culto, estejam assim, sabe, fervorosos, porque aí eles conseguem nos contaminar. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nem sequer precisamos de uma canção, e nem sequer precisamos de um monte de irmãos fervorosos, e nem sequer precisamos de um templo. Em qualquer lugar nós estamos fluindo adoração e consagração. A nossa vida se torna um culto sem fim. Uma terceira consequência de sermos cheios do Espírito Santo é que podemos abrir mão do fardo. Diz aqui no versículo 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Agora ela não precisava mais carregar um cântaro, não precisava mais emprestar o seu ombro a um fardo, porque a fonte estava dentro dela. Ah, querido, como é bom viver uma vida sem peso. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sem dúvida, se você está se arrastando debaixo do peso da responsabilidade, quem sabe alguém esteja aqui porque, quem sabe leu o meu post de exortação essa semana no Facebook, não é? O crente que bate perna para todo lado, mas no culto não vem por causa da contaminação. E pode ser que um chacoalhão desse leve alguém a pensar, é mesmo, deixa eu me arrastar para o culto nesse domingo, para o meu pastor não pensar mal de mim. Os crentes cheios do Espírito não precisam de exortação. Os crentes cheios do Espírito, eles fluem para os lugares de adoração, porque simplesmente eles estão cheios, é só isso. Quem está entendendo? Amado, eu não estou te falando sobre algo que aconteceu com uma samaritana apenas, eu estou te falando sobre o plano A de Deus para a sua vida. Por fim, uma das consequências mais evidentes de que alguém está cheio do Espírito Santo é o entusiasmo para compartilhar a sua fé.
Diz aqui no versículo 28 em diante: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade, disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele, Jesus, estava. No versículo 39, essa história é concluída: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho dito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Um judeu, 2 dias sendo bem recebido no meio dos samaritanos. E ao final daqueles 2 dias, se você continuasse a leitura, você veria muitos deles dando testemunho: no princípio eu criei porque essa mulher falou, mas agora eu creio porque eu o encontrei. Amado, uma das evidências mais claras de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é que ela compartilha a sua fé. Eu acho que por dedução você pode concluir que se compartilhar a sua fé, se falar de Jesus, se orar pelas pessoas é uma dificuldade para você, é porque você ainda não está cheio. Porque quem está cheio simplesmente não consegue conter, transborda, jorra para a vida eterna. Será que você entendeu o que Deus está falando nessa noite? Que tal nós deixarmos o nosso cântaro aqui hoje? Que tal nós dizermos a Jesus nessa noite o que essa mulher disse: Senhor, dá-me dessa água. Se você quer, eu quero também. Fique em pé onde você está, nós vamos orar. Sinceramente, eu não vou ter pressa sobre terminar esse culto. Se você não tem sede, se você não precisa disso, seja abençoado. Mas se você tem sede, se você entendeu que há algo melhor do que a religião, há algo melhor do que a nossa boa religião, está disponível. Então você vai buscar comigo nessa noite. E você vai se encher nessa noite. Você tem disposição? Eu desafio você aí na sua casa a criar o melhor ambiente para o Espírito Santo. Porque como nós entendemos, ele não está restrito nesse ou naquele lugar. Essa fonte, ela jorra no coração de quem tem sede. E se você tem sede, você precisa começar a expressar essa sede. Nós vamos ser conduzidos aqui numa canção, mas sabe, meu querido, ponha-se como aquela samaritana. Você tem que tomar uma decisão hoje. Se você vai continuar bebendo do poço de Jacó, se você vai continuar se arrastando debaixo do cântaro da sua responsabilidade religiosa de domingo em domingo, ou se você vai dizer: Jesus, dá-me dessa água, dá-me dessa água. Feche os seus olhos, ele está aí bem diante de você. Eu não posso lhe dar dessa água. Essa canção, por mais bonita que seja, não pode lhe dar dessa água. Quem lhe dá dessa água a beber é Jesus Cristo, e Ele está aqui ansiando porque você tenha sede. Por favor, não perca esse momento. Dá-me dessa água, Senhor.